Estamos de volta com o programa Observadores. E os nossos telespectadores podem falar conosco pelo facebook.com/Observadores Marabá, é a nossa página nessa rede social, ou pelo e-mail observadores@grupocorreio.com.br. E voltamos a falar com os nossos convidados de hoje. E no final do bloco passado a gente conversava aqui com o Ciro e ele fazia um panorama para a gente aqui, está explicando como é que está o relacionamento com o shopping. O shopping é sempre tido como um sinal de desenvolvimento, né? Ou seja, as cidades que contam com um grande shopping, exemplo do que a gente tem aqui, elas sempre são vistas como cidades mais desenvolvidas, né? Como é que isso está se traduzindo hoje para a gente? Com certeza. Depois que Marabá recebeu o shopping, né, nós tivemos um dia a dia diferente, um final de semana dos pais lá, ou levar seus filhos diferente. A gente não tinha muita opção, então passou a ter tanto com o lazer quanto com os negócios, né? Eu vejo muita gente falando, porque o shopping é ruim, a gente tem que falar bem. Foi um investimento de grande porte que a gente recebeu, nós viramos lojistas, temos a oportunidade de virarmos mais lojistas lá e temos a oportunidade de empreender, uma oportunidade muito boa. Então aqueles que estão lá dentro falam, está muito ruim, é claro que tem algumas empresas, assim como se fosse fora do shopping também, estariam boas e outras ruins. Isso é normal. Vão entrar empresas e vão sair, outras vão ficar, permanecer. É o comércio, é a lei do comércio. Agora nós temos que, de fato, pegar, arregaçar as mangas lá no shopping e trabalhar, né? Ver a nossa empresa, o que a gente precisa melhorar e não ficar, porque o shopping está ruim, né? Eu vejo muito isso. Certo. É comum nessa época, quando está havendo retração econômica, como a gente está tendo agora no país, o empresariado já fechar algumas torneiras e nessas torneiras a gente vê logo o cidadão fechar o investimento em mídia, em propaganda. A ANJ, que é a associação a qual nós estamos vinculados, nós aqui como empresa de comunicação, que é a Associação Nacional de Jornais, os estudiosos ligados à ANJ nos dizem o contrário, que deveria ser o momento de investir mais em mídia, de investir mais em se mostrar mais. Por que a gente vê, em momentos como esse, uma retração nesse sentido de cortar investimento em mídia? Por que vocês acham isso, Caetano? Por exemplo, realmente, como a gente trabalha com rede, né, e rede nacional, a gente acaba também tendo fundo de propaganda e tendo que direcionar parte desse recurso para as ações locais e ações regionais. E realmente, falando no âmbito de franquia, realmente é complicado na hora de você fazer uma negociação para que atenda a todos os interesses. Então, mas a gente acaba sim fazendo alguns investimentos nesse sentido, principalmente na parte de redes sociais. Porque, querendo ou não, por conta do nosso público, então é um direcionamento focado para o público do nosso negócio. Então você pega profissionalização, capacitação, mão de obra, recrutamento e seleção. Hoje você pega e vai e anuncia isso nas redes sociais. Agora, realmente, existem outros setores que realmente precisam se mostrar mais, até para poder também, querendo ou não, passar à frente dos outros no mercado de concorrência. Na verdade, a franquia ela vem pronto o material, né? Já tem lá todo os setores definidos lá. A grande dificuldade do empresário de Marabá é identificar o público-alvo. O que eu vou fazer para atingir? O que eu vou fazer que irá dar resultado para a minha empresa? Eu vejo que os empresários aqui não conseguem identificar isso. E por isso às vezes diminui, às vezes não consegue. Veio o pessoal da comunicação, vinha e apresenta uma proposta. Às vezes é boa, mas ele não conseguiu ter o discernimento se vai dar resultado ou não, se é para ele fazer aquilo ou não. Então existe um percentual de medo. De medo e de falta de conhecimento sobre o que... Falta de conhecimento, falta de alguma assessoria para eles no caso. Porque como é franquia, como ele colocou, já vem pronto, no forno. Campanhas já são feitas para o ano inteiro. Certo. Então a gente já sabe qual vai ser a cronograma anual. Já tem um cronograma, então a gente já sabe a campanha de abril, a campanha de maio, a campanha principalmente das datas sazonais, das datas comemorativas, então a gente já tem todo esse material preparado ao longo do ano. E franquia, né, são várias.
Cada franqueador tem 200, 300 Marcas. franqueados no Brasil. Então ele consegue fazer uma coisa macro, uma coisa grande, TV, jornal. E isso é fácil porque ele pega, divide aqueles valores e faz uma grande campanha. O empresário local ele não consegue fazer nessa proporção, mas ele tem que conseguir identificar o que dá resultado, tem que fazer. Por exemplo, uma coisa barata hoje que o pessoal não explora muito aqui, as redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. O povo o empresário deixa de se comunicar com o povo que está toda hora ali, 24 horas por dia, final de semana e feriado, né? E é de graça. Às vezes tem alguns que são pagos, mas o valor é muito baixo. A gente falou muito sobre empreendimentos, vamos falar também um pouquinho sobre emprego, né? Já que nós estamos aqui com alguém que trabalha com isso, com treinamento e recrutamento e com um empregador, no caso o Ciro também. Eu te perguntaria, Caetano, como é que está hoje o mercado de trabalho, como que está hoje para as pessoas se inserirem no mercado de trabalho aqui em Marabá? Eu sei que não está fácil, eu recebo aqui muitos, nós recebemos aqui no Grupo Correio de Comunicação muitos currículos e eu sei que vocês também nas empresas de vocês, como que está hoje, primeiramente vamos falar sobre recolocação no mercado de trabalho. Pois é, a recolocação dessas pessoas que infelizmente foram atingidas pelo reflexo da crise econômica que está instalada no nosso país, realmente mostra a importância desse indivíduo que ficou, muitos deles, parado no tempo, como se, não, aqui eu estou estável, eu tenho uma estabilidade, apesar de não ser um cargo público, mas achou que ali estaria estabilizado. E quando a gente falou no outro bloco sobre eficiência, realmente quando o bastão da eficiência foi passando, foi cortando algumas pessoas, infelizmente. Então essa pessoa, para ela poder voltar ao mercado, ela vai ter que ter 1001 utilidades, usando já o jargão de uma propaganda antiga que a Bombril fazia. Então, de fato, hoje, essa pessoa, para ela retornar ao mercado, ela precisa ser eficiente. E das vagas que surgem, poucas realmente são absorvidas. E ainda tem gente muito boa no mercado, que infelizmente não tem vaga para todo mundo. Nós temos também outro aspecto, né, que é com relação à preocupação com o emprego, né? Aquela questão da responsabilidade. Nós temos agora uma maior responsabilidade do colaborador com a empresa, né, Caetano? Justamente por isso, porque o cenário está desfavorável, o emprego está escasso, está difícil. Então, aquele colaborador que não se preocupar em desempenhar uma melhor atividade, né, ele corre o risco. Por exemplo, eu tenho uma espécie de um programa lá com os colaboradores. Eu faço uma bonificação, eu dou uma bonificação, uma premiação para aqueles que continuarem se qualificando. Por exemplo, no início do ano agora, aqueles que continuaram, estou parado, faz 2 anos de estudar. Você parou no ensino médio? Então tá bom. Se você retornar ao estudo agora no começo do ano, você vai ganhar uma bonificação. E olha só, de todos aqueles que eu consegui 100%, o retorno de 100%. Aqueles que já terminaram entrar na faculdade, aqueles que entraram no curso técnico, os que não terminaram o fundamental foram para o médio, estão terminando, então todos estão estudando. Então, o empresário tem que se preocupar com isso, com a qualificação contínua. Exatamente. O Caetano trabalha com isso, ele sabe que o empresário fica parado. E ele deixa a equipe parada. Quem é o responsável por movimentar a equipe, melhorar o desempenho, lapidar aquelas peças que estão ali, é o empresário. O que ele não faz, deixa a vida me levar e acaba ficando com o empregado muito tempo e ele fica sem... Tinha antigamente, Patrick, o conceito de chefe e hoje tem o conceito de líder. Então, realmente, como o Ciro está colocando, o chefe é aquele que ordenava, vamos lá, vamos trabalhar, não sei o quê. Hoje, se o líder não puxar essa corrente, se ele não se mostrar e se ele não ir à frente dos colaboradores e é assim que tem que fazer, vamos acompanhar aqui e levar, ele consegue, primeiro, ter um envolvimento de toda a equipe no propósito do quê? Da sobrevivência da empresa. Porque hoje, ou você sobrevive ou você fecha as portas. Um outro ponto, você cria essa responsabilidade do colaborador em vestir a camisa da empresa. Porque antes de você vestir, vamos lá, tem os jargões de vestir a camisa, tem tatuar a marca da empresa, ou ter o sangue da empresa. Então, existem esses jargões, mas de fato, o colaborador ele passa também a ser dono da empresa, se sentir também como se fosse um responsável por tomada de decisão. Então também ele precisa
ter uma participação, ele precisa ter um melhor envolvimento também dentro da empresa. Eu achei muito bacana o exemplo que o Ciro colocou, que ele está empregando na empresa dele, mas eu te perguntaria, Ciro, se também o empregador não estava com medo até recentemente de fazer esse tipo de investimento no colaborador, até porque também a rotatividade era muito grande. Né? A gente conhece N áreas aqui em Marabá que o cidadão se emprega ali como quem está passando uma chuva, né? Não se preocupa em realmente encarar aquilo como uma profissão. Então fica difícil também para o empregador fazer esse investimento, apostar no colaborador, sem saber se amanhã ou depois de amanhã ele continuará no emprego. Hoje, como vocês bem colocaram, já mudou um pouquinho essa realidade. Patrick, independente de rotatividade alta ou baixa, é obrigação do empresário fazer esse treinamento, é obrigação do empresário estar com a equipe, conhecer cada um, estar motivando, é obrigação, independente da rotatividade. Certo. Tem aquela velha frase, né, Caetano, que todo mundo fala que é melhor você treinar um empresário, um empregado e ficar, e ele sair, ou você não treinar e ele ficar. Né? Ele vai passar a vida inteira sem dar resultados, porque ele não tem orientação, ele não tem capacitação para dar resultado. A partir do momento que você abre a mente do empregado, você capacita ele, você tem um melhor resultado. E você tem que identificar isso. Eu sempre falo e vou falar aqui, qual é o segredo? O segredo de você melhorar seu faturamento agora. Qual é o segredo? O segredo está lá, nos colaboradores. Se você tiver um envolvimento, se você estiver junto com a equipe, liderando a equipe e não impondo, você conseguirá aumentar a sua venda, porque eles e você conseguirão obter um melhor resultado. E eu já fiz isso, eu mensuro isso aí, já consegui subir o faturamento em 20%, 30% só com esse tipo de treinamento. Marketing pessoal, abordagem de atendimento ao cliente. Quem não quer se sentir bem trabalhando? O cara vinha todo amarrotado, todo sujo, com a bota suja, camisa para fora, sem fazer barba, cabelo grande. Hoje, se ele vier com a barba feita, com o cabelo feito, todo alinhado, bem vestido, ele vai se sentir bem. E, consequentemente, o cliente vai olhar para ele, quando ele olha para o produto, ou para a imagem do colaborador, ele olha para o produto. Praça de alimentação do shopping. Se eu olhar lá para o colaborador sujo, automaticamente o sanduíche vai estar sujo, mesmo que não esteja. Se ele estiver limpinho, automaticamente aumenta e melhora a imagem do produto. E a consequência disso é o aumento do faturamento dentro do negócio. Então, realmente não tem... Esse exemplo é um dos exemplos primordiais, de fato. O setor de serviço não é um dos que mais emprega, Caetano? Porque na verdade, a questão de serviço existe... Está pontual também por conta do cenário. Dentro dos setores... O que realmente está controlando um pouco essa balança, justamente do mercado, é o agronegócio. Esse daí, inatingível, existem algumas oscilações, mas ele se mantém dentro de uma positividade, diferentemente dos outros setores. Agora, o setor de serviços, ele é bem complexo, porque dependendo de cada vertente, pode amanhecer uma necessidade e no outro dia essa necessidade ela não existe mais. Então, automaticamente, no serviço, você tem que estar muito bem integrado com os acontecimentos. Tá? Então, existem demandas, por exemplo, do posto de gasolina? Existem. Mas também podem existir demandas dentro do exemplo do posto de gasolina, na parte para a loja de conveniência, para a parte do troca de óleo, para a parte, enfim, até do atendimento em si, do cara que vai lá lavar o para-brisa, o cara que vai checar o teu óleo lá, vai checar a água no radiador, etc. Então, existem demandas. O Ciro, por exemplo, trabalha esse conjunto de serviços dentro das empresas dele para justamente procurar agregar valor ao negócio. Correto. Então, não é só, eu vou trabalhar no ramo de serviço. Não, ele trabalha no comércio, mas ele pega serviços e pontua dentro do comércio para que isso agregue valor. Influencia no resultado final. E acaba influenciando no, dia a dia, no resultado final. E acaba também atraindo novos clientes, porque aí o boca a boca é gratuito, então, e ele é viral. Da mesma forma que um pode falar bem, 100 vão falar bem. Da mesma forma que um pode falar mal, também os 100 podem falar mal. Nós temos a questão a gente falou anteriormente sobre divulgação, o que fazer, né?
Às vezes a pessoa não arrumou a casa e quer fazer uma divulgação, atrai, né? Quer atrair maior público. Aí atrai o maior público e a casa está desarrumada. Então, você não pode convidar alguém para o seu comércio sem primeiro arrumar seu comércio, atendimento, no geral, no aspecto geral. Você tem que se preocupar com o comércio para depois dar esse passo em fazer as mídias, atrair maior público depois que estiver organizado. Perfeito. No próximo bloco eu quero conversar com vocês um pouquinho também sobre esses grandes investimentos que vocês ficaram com vontade de falar no primeiro bloco. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse futuro que está sendo tão alardeado para a nossa região, que também, obviamente, nos brilha os olhos, com o pé no chão, mas sonhando que essas coisas possam se concretizar. Nós voltamos após o intervalo. Esteja conosco aqui na TV Correio SBT. Contamos com você.